Gente, as pessoas têm vergonha de falar de cocô, cara. Eu amo falar de cocô. Falo de cocô assim, com os olhos brilhando. Ai, Cocô é muito legal, cara. Intestino é maravilhoso. Nosso amigo. Assim, ó. Whey cutícula, nem whey carne. Não, whey carne, né? Porque cutícula sai. É isso aí. Aquela que é apaixonada por cocô. Amo cocô. Cocô é vida. Olá, sou Jailma Ferreira, sou nutricionista e coach e hoje eu vim trazer um assunto que eu amo falar, que é sobre intestino. Você tem dificuldade de ir ao banheiro? Sofre aquela barriga grande, aquele excesso de gases, aquele mau humor, porque olha, se o intestino não funciona bem, o teu humor fica péssimo. Então, primeiro, antes da gente começar com esse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, tá? E não perde nenhum vídeo não, porque todos eles são maravilhosos para vocês. Vamos começar um pouquinho sobre o intestino, gente. Intestino é o nosso segundo cérebro, ou seja, se o meu intestino não funciona, se o teu intestino não funciona, nada vai funcionar. Não existe um processo de emagrecimento saudável, não existe uma hipertrofia saudável, não existe uma composição corporal saudável se o intestino não funciona. Então o intestino ele precisa estar ativo, ele precisa estar funcionando, ele precisa estar saudável. O intestino pensa assim, sabe quando a gente vai passar um café? Aí você bota a água lá no pozinho, né? Tá filtrando. O excesso do pó fica e a água vem, né? O cafezinho tá pronto para você tomar. Assim é o intestino. O intestino ele filtra tudo aquilo que não é bom para o nosso metabolismo. Então todas aquelas toxinas, tudo aquilo que tá dentro daquele alimento que a gente come que não tá legal. Só porque eu gosto bastante de falar desse assunto. Cagando de rolê. Ó, vai ferrando. Ai, nem fala, sofrimento. Vizinhos, gente. amamos vizinhos. Gosto deles. Acredito. Então o intestino ele vai filtrar todas essas toxinas, todas essas impurezas, para deixar o teu metabolismo limpo. Se o intestino não funciona, você não tem um processo de queima calórica, você não consegue fazer um processo de hipertrofia, porque você está acumulando toxinas. Excesso de toxinas inflama o teu metabolismo. Metabolismo inflamado, colapso metabólico. Nada vai funcionar. E uma série de consequências que o intestino traz. Dor de cabeça, mau humor. Sabe aquela pessoa que uma hora muda de humor igual ao tempo? Uma hora tá sorrindo, uma hora tá de mau humor, outra hora tá estressado. Geralmente essa pessoa tem problema intestinal. Famigerado cocô preso. Cocô preso. Então isso altera toda a tua rotina de vida, aquele abdômen distendido, aquela roupa que não fica legal, tu começa o dia bem com a barriga sequinha, daqui a pouco ela tá grande, apertando aquela calça que ficou estranha no longo do dia. Tudo isso são sintomas do intestino inflamado. Quando você fica com excesso de acne na tua pele, a pele oleosa, sabe? O corpo fadigado, cansado. Um sintoma muito comum do intestino inflamado é quando você vai dormir e você já acorda cansado. Mas você passou a noite toda dormindo, você já tá cansado. Então o intestino tá inflamado. E outra dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte, também não é porque o intestino funciona todo dia que ele tá saudável não, tá? Tem que observar a consistência das fezes. Então, se ela tá num formato retinho, se ela tá saindo com facilidade, porque aquele cocôzinho, sabe, que sai em pedacinhos, parecendo cocô de cabrito, tá errado. Perguntar, bolinha é bom? Bolinha não é bom. Bolinha tá errado. Tem cocô cafundo, cocô que boia? Tem cocô que Que é fica bom? cocô que boia. O cocô que fica lá embaixo, no rumzinho. Ah, é? Tem que afundar? Tem que ir pra casinha. Ah, vai embora. Ai, não sei se não tá bom. Tchau. Eu tô achando que eu tô com o intestino inflamado. Então, se ele tiver cheio de bolinhas, não tá legal, tá desidratado. Se ele tiver com um aspecto muito líquido, não tá legal. Se ele tá aquele cocô que ele tá até inteiro, mas tá com aquelas ondas assim, sabe? Umas bolinhas meio estranhas, também não tá legal. Então você precisa observar como é que tá a consistência do teu cocôzinho. Olhem tá? para o seu cocô. Olhem pro seu cocô. Com onda, cara. Como é que seria aquela outra? Aquela bolinha assim, ó. Então, é importante você avaliar a consistência das suas fezes. Porque às vezes você pode ir ao banheiro todos os dias, isso acontece muito com o homem, porque o homem tem facilidade para ir ao banheiro, mas a consistência dela, a coloração das fezes, pode estar afetando o teu metabolismo. É um sinal que você está tendo. Então, o nosso metabolismo, ele dá sintomas que ele está inflamado, que ele está precisando de um suporte, de uma estratégia, de um cuidado, de um carinho especial.
Seu intestino precisa de um carinho, teu cocô precisa de um carinho. Então, o cocô é tudo aquilo que é eliminado, tudo aquilo que a gente não vai usar. Então, tem que ir ao banheiro todos os dias. Se não vai, tem alguma coisa errada. Então, vê como é que tá a hidratação, vê se tá tendo consumo de frutas, legumes, verduras. Às vezes é necessário ter uma suplementação de probiótico, de simbiótico, de prebiótico. Depende do que tá acontecendo no teu metabolismo. E às vezes, quando você tá naquele efeito parado, que você não consegue mais eliminar nada e você continua fazendo atividade física, continua tendo uma alimentação saudável e nada acontece, nem medidas você perde, às vezes é o teu intestino que está inflamado. Então, o intestino é o segundo cérebro. Se ele não tiver ok, você não vai ter sucesso em qualquer objetivo que você tenha em relação à tua composição corporal. E ainda vai ficar com a mente cansada. Outro sintoma, toda hora eu esqueço tudo. Não lembro nem que eu comi ontem. Não lembro nem que roupa eu coloquei. O intestino tá inflamado. Mas aí, a equipe tá com o intestino inflamado aqui, hein? Olha, tem que cuidar do intestino da equipe. Esse negócio de esquecer, mas aí então, olha, não posso falar palavrão, né? Ferrou. Porque, cara, esquece tudo, brother. Ah, então, o intestino tá inflamado, cara. Tá comendo muito açúcar. Ah, isso aí. Olha aí, porque excesso de açúcar inflama o intestino. Aí então, lascou. Fica a dica pra vocês. O intestino eu sou apaixonada pelo intestino, tá? Eu gosto muito de cocô, tá, gente? Gosto muito de falar sobre essa parte. Mas realmente é de extrema importância. Não dá pra falar sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, se a gente não tratar o órgão base, tá? O órgão base é o intestino. Ele é o nosso segundo cérebro. Para qualquer coisa funcionar, ele tem que estar funcionando, mas funcionando bem, tá? E não é funcionando obrigado, porque não pode tomar remédio para o intestino funcionar, tomar laxante, fazer chá, que é laxante, sabe aquele chá famoso Sene? Você torna o teu intestino mais preguiçoso. Cada vez que você facilita o teu intestino, porque quando você toma um laxante, você abre a microvilosidade, são tipo uma vassourinha que tem no teu intestino. Você abre ela para ele ter facilidade para passar. Só que aí é quando entra o intestino preguiçoso. Porque ele vai querer o quê? Sempre facilidade. Facilidade para fazer, para funcionar. Então ele vai parar de fazer o que ele precisa fazer. E aí, se o teu intestino não trabalha, vem todas essas consequências que eu já falei para vocês. Então, sem obrigar o intestino a funcionar, ele vai funcionar naturalmente, tá? E vai liberar aquele prazer, porque quando o intestino funciona, tudo melhora. Gente, nossa pele melhora, nosso humor melhora, tá bom? Fica a dica da Nutri para vocês. A Nutri, tem uma dúvida aqui. Como é que faz, então, pra Funciona? ficar bem na vida? Porque eu tô toda cagada, né? Toda cagada, viado. Tudo que você falou, Cara, olha. todos os sintomas eu sei. Primeiro a gente tem que pensar como é que tá a base alimentar. Então, se tiver bebendo água, e aí lembra que a meta hídrica é o teu peso vezes 75. Então não é 2 litros de água igual a gente vê por aí no Pai de Todos, que é o Google, não, tá? Peso vezes 75 meta hídrica personalizado. Vê se a meta hídrica tá ok, tá consumindo frutas, legumes, verduras, tá tendo consumo de fibra, tá com alto teor de alimentos industrializados, excesso de farinha branca, excesso de açúcar, tudo isso intoxica o metabolismo. Então tem que ficar atento para se tá tendo esse consumo. Se a tua base alimentar estiver ok, tudo isso que eu falei, você descarta, não, você tá bem, tá fazendo atividade física, que é muito bom para o intestino funcionar também, aí tá na hora de entrar com suplementação. Aí tem que fazer um cuidado especial no intestino. E aí tem que ver quais são, se é pré, se é probiótico, se é simbiótico, qual a suplementação que a gente tem que fazer. Inclusive a glutamina. Glutamina à noite, antes de dormir, é um excelente remédio natural para o teu intestino. Porque, às vezes, o intestino não está funcionando, é uma disbiose. Disbiose é o desequilíbrio da flora intestinal. Se você está com excesso de células patogênicas e com poucas células novas, células boas, você vai ter uma disbiose. A glutamina, antes de dormir, trata a disbiose. Aí pode ter uma coisa para você fazer e investigar, né? Se não está funcionando e você já descartou tudo, investiga mais a fundo, procura lá o nutricionista, vai conversar com ele para achar a melhor estratégia para você. Tá bom? Beijo!